Igualdade dos direitos do homem e da mulher. Questão 817. São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Não otorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Pergunta curta, resposta curta. Ou seja, ambos têm inteligência, ambos têm faculdade do bem e do mal, então ambos têm as mesmas condições de progredir. E por que existe, então, em certas situações, em certas culturas, um direito a mais para o homem e outro a menos para a mulher? Teria muitas questões que poderia ser abordada em torno disso. Mas a resposta é bem curta, e a gente tem que entender que ambos têm o mesmo direito. Agora, nem ambos não têm as mesmas possibilidades. E é aí que vai fazer alguma diferença. Portanto, nas Olimpíadas, os homens têm as modalidades das mulheres e têm as modalidades dos homens. Porque os homens têm mais força, eles ganhariam sempre das mulheres. E igualdade de condição. Portanto, são separados as competições. Da mesma forma, não tem mulher pilotando avião caça. Os caças muito rápidos, o supersônico, não tem mulher pilotando. Mas, em compensação, porque elas não podem pilotar, mas em compensação, helicóptero, elas são exímias piloto. Que exige mais delicadeza, existe mais tato. Então, tudo tem a compensação de um lado e de outro. Direitos iguais, sim. Agora, possibilidades iguais, nem sempre. Nas Olimpíadas não pode ser igual. Pilotar um caça, pilotar um helicóptero, também tem essa diferença. A mulher dá à luz, o homem não dá. Certo? Então, em tudo, o homem tem o esperma, a mulher não tem. Então, a gente tem que saber que existem possibilidades diferentes. Temos que entender isso, mas direitos iguais perante as leis dos homens e de Deus. E é importante também nós compreendermos que o homem e a mulher estão aqui juntos na Terra para somar. Então, se cada um fizer a sua parte bem feita, se cada um puder e deve ajudar um ao outro para a gente poder conquistar a cada dia mais. Então, nós temos que aprender a somar essas possibilidades para que a gente possa crescer, para que a gente possa ter um planeta mais evoluído, cada um fazendo a sua parte bem feita, tendo bondade para com o outro, não tendo ideias preconceituosas, preconcebidas, entendendo que o corpo da mulher e do homem são diferentes. Mas, se juntar as possibilidades e cada um pode fazer de melhor, nós vamos aí ter, em pouco tempo, uma evolução, um salto evolutivo muito maior, se um respeitar o outro e compreender a possibilidade de cada um e o que pode fazer de melhor na sociedade. Questão 819. Com que fim mais fraca fisicamente do que o homem e a mulher? Para lhe determinar funções especiais. Ao homem, por ser mais forte, os trabalhos rudes, à mulher, os trabalhos leves. A ambos o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. Uma resposta extremamente inteligente, em poucas palavras, definiu tudo o que a gente tinha explicado anteriormente. Como tudo no Livro dos Espíritos, é assim, a questão seguinte amplia os conceitos da primeira e muitas das vezes esclarece a primeira, a antecessora ou algumas questões para trás. Então, a força física, os trabalhos mais rudes, e nós vamos ver dentro da sociedade os trabalhos mais rudes sendo para os homens. Conforme dissemos, pilotar um caça supersônico. E os trabalhos mais delicados para mulheres. Se nós observássemos bem isso, não estaria diminuindo ninguém, todo mundo viveria feliz. Mas, muitas das vezes, por um conjunto de situações, as coisas se invertem, ou às vezes tentam entrar pelo mesmo pé de igualdade em condições que não têm possibilidade. Mas estamos na Terra, planeta de prova e expiação. E à medida que nós vamos evoluindo e vamos entendendo as condições que cada um apresenta, a condição de vida que é necessária para cada um tomar a sua atitude, a sua postura, as coisas vão caminhando. Então, muitas atividades que os homens fazem, as mulheres podem fazer e fazem. Antigamente, só o homem dirigia caminhão. Hoje tem mulheres dirigindo caminhão.
Mecânico, serviço de mecânico. Tem mulheres que fazem serviço de mecânico, tanto mecânica de aviação quanto mecânica de carro, de caminhão. Aquilo que era só homem praticamente que fazia, hoje tem as mulheres também fazendo e também com competência. Nós temos tecnologia para suspender os pesos, então todo mundo pode fazer os serviços que antigamente era só de um. Mas sempre temos que aprender a ter respeito uns pelos outros, para nos ajudar, conforme ali ambos têm o dever de se ajudarem mutuamente para suportar as provas de uma vida cheia de amargor, porque a vida aqui na Terra é complicada, certo? Questão 820. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? Deus a uns deu a força para protegerem o fraco, e não para o escravizarem. Agora, subjugar, escravizar, abusar, maltratar, aí já foge a regra da bondade. A pessoa, por ser mais forte, ele não tem o direito de maltratar o outro, tentar subjugar, abusar. Então, tudo nós temos que prestar atenção que ambos estão juntos para se ajudarem mutuamente, se respeitarem mutuamente. E aí tem as questões psicológicas. E a mulher, quando quer, ela sabe muito bem fazer um jogo psicológico. Então, tudo tem que ser bem educado. Nós, como seres humanos, como espíritos que somos, temos que nos educar para sabermos viver bem, conviver bem. Se a gente pensar, mas no passado aconteceu isso e isso comigo, agora eu vou me vingar. De quem? De quê? Tem um provérbio chinês que fala, quando você sair para vingança, prepare 2 covas. Ou seja, tanto você quanto o outro vão acabar numa cova por causa da vingança. Então, o que prevalece é o sentimento de amor, o sentimento de solidariedade, de respeito uns pelos outros. Deus apropriou a organização de cada ser às funções que lhe cumpre desempenhar. Tendo dado à mulher menor força física, deu-lhe, ao mesmo tempo, maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções maternais e com a fraqueza de seres confiados aos seus cuidados. E a produção de hormônio da mulher leva à bondade, à maternidade, ao cuidado. Então, os hormônios que a mulher tem é para a receptividade na hora da relação. No momento que ela está no período fértil, ela vai ficar muito mais receptiva, então ela vai ficar carinhosa, afetuosa. E quando ela está gestando, ela também vai ficar mais introspecta, mais introspectiva, mais centrada pelos próprios hormônios que gera. E quando a criança nasce, ela vai gerar o leite, a maternidade, amamentar, também ternura e afeto. Então, os hormônios femininos são sempre voltados, a gente está falando aqui na linguagem leiga, né, mas para as pessoas entenderem a parte sentimental. Ali, naquele momento, ela vai estar amamentando, protegendo, cuidando de uma criança. Então, vai despertando um sentimento de amor, vai despertando um sentimento de aconchego, de solidariedade. E nos homens, os hormônios são para guerra, para agressividade, para caça. Então, antroposoficamente, um é bem mais agressivo e o outro é bem mais passivo. Isso não quer dizer que essa agressividade tem que estar dentro da relação. Assim como a mulher não pode ser extremamente passiva, na maioria das vezes, o homem também não pode ser agressivo o tempo todo. Tem que saber haver o meio termo. Tudo tem que ter o mesmo meio termo. Mas temos que entender as reações antropomórficas de cada um e antroposófica também de cada um para convivermos melhor. E também o homem, ele tem a função de proteger a esposa, proteger os filhos, prover as necessidades da família. Não que a mulher também não tenha essa função hoje em dia. A mulher também trabalha, a mulher também cuida do lar e cuida dos filhos, mas o homem, ele foi realmente feito para ele ter essas funções de proteção, de proteger a esposa, de proteger o filho. Os homens são mais objetivos, as mulheres muitas vezes querem que os homens entendam a subjetividade delas, que elas se apercebam dos detalhes, mas a mente do homem,
ela é muito diferente da mente da mulher e das percepções também emocionais. Então, o homem, muitas vezes, ele não entende determinadas delicadezas que a mulher quer que sejam percebidas, e muitas vezes existe muito conflito por causa disso. Mas as características são diferentes. Um foi feito de uma maneira que tenha mais objetividade, e a mulher, ela é mais subjetiva, geralmente mais sentimental. E essas diferenças têm que ser percebidas, porque não pode haver conflitos por causa disso. Se somar essas duas possibilidades, pode haver muito crescimento. Não que a mulher não possa ser objetiva e o homem não possa ter sensibilidade, uma sensibilidade mais aguçada, mas geralmente a mulher tem essa questão, essa sensibilidade mais aguçada, e o homem focado mais nas coisas objetivas. Questão 821. As funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. E aí a responsabilidade da mulher de educar bem os filhos para que eles possam compreender bem a vida. Mas também tem que prestar atenção. Não é querer que um homem tenha a mesma sensibilidade que a mulher e as mesmas subjetividades que a mulher. Não vou tentar aprofundar no assunto, que eu não vou conseguir explicar aqui. Isso dá um seminário para pessoas especializadas no assunto. Então, tem que saber que homem é homem, mulher é mulher, mas a educação para respeitar tem que existir. Questão 822. Sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? O primeiro princípio de justiça é este: não façais aos outros o que não quereríeis que vos fizessem. Portanto, todos nós temos que responder perante a lei de Deus, para nossa consciência, em igualdade de condição. Mas, perante a lei de Deus, nós temos a questão do entendimento. Quanto mais entendimento nós temos, mais punidos nós somos devido pelo mesmo crime que duas pessoas cometeram perante as leis divinas. Aquele que tem mais consciência é mais duramente responsabilizado. Então nós temos que entender isso. Quando Jesus diz que os servos, por não conhecerem as leis, recebem uma punição, mas aquele que conhece é mais severamente castigado, e está mostrando que, à medida que a gente vai ampliando o nosso entendimento, nós vamos assumindo responsabilidades muito maiores. Por isso, o trabalho que a doutrina espírita faz por nós é ampliar nosso entendimento para que a gente não caia nos mesmos erros do passado e consigamos evoluir menos onerado conscienciologicamente. Vamos procurar trabalhar, pois, para o entendimento das regras, das leis e da justiça divina, para trilharmos com mais segurança o nosso processo evolutivo. Letra A. Assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Dos direitos, sim. Das funções, não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. E aqui também dá um grande seminário comentar muito sobre esse assunto. Existem situações que é bem tranquilo para a mulher exercer. Existem outras que não. E aí, durante um bom tempo, por exemplo, as mulheres não podiam competir nas Olimpíadas. Até que uma se vestiu de homem, ficou lá no meio e competiu. E assim foi havendo sempre uma pioneira para quebrar aquela carapaça do machismo. E hoje elas conquistaram muito, mas nem tudo conforme elas gostariam. E nós vamos caminhando sempre para uma equidade maior, para uma justiça maior. Existem ainda regiões do planeta, nem vamos dizer país, regiões, que em vários países tem ainda pessoas assim, que a mulher é bem subjugada, bem deixada de lado. E a questão do voto, principalmente aqui no Brasil, há pouco tempo que a mulher conquistou o direito de votar.
Então, são um conjunto de situações, de fatores, que cada um vai se adaptando, em cada época vai se adaptando, vai se organizando, até porque que ainda existem essas situações na Terra. Aqueles homens machistas, autoritários, vão reencarnar nesses países, nessas regiões onde a mulher é subjugada, como mulher, para passar pela lei de Talião e tomar consciência. Então, a gente vai vendo etapas que são cumpridas para a nossa autoeducação, para o nosso burilamento íntimo. E às vezes algumas mulheres pedem para reencarnar nesses lugares, porque elas precisam domar-se intimamente. Lembre-se que nós, como seres humanos encarnados, pensamos de um jeito. Quando chegamos no mundo espiritual, pensamos totalmente diferente. Então, temos que prestar atenção nisso também. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher. Cada um de acordo com a sua aptidão. Aqui também nós temos que olhar por dois ângulos. O homem ocupando o lado exterior e a mulher do interior, não é que ela vai ficar dentro de casa. A mulher sempre vai, como a gente explicou antes, que ela tem os hormônios mais voltados para o amor, para a introspecção, para a maternidade, para cuidar. Quando ela volta-se para o interior, desse aspecto, ela também vai ajudar o homem a ter melhores sentimentos. E o homem, olhando para o exterior, vai ensinar a mulher a ter mais malícia ao enfrentar o mundo que é aqui fora, o mundo lá fora, como queiram. Então, essas duas situações é perfeitamente entendível aqui. Tem uma situação que aconteceu na Itália, que um italiano foi passear na Rússia, conheceu uma jovem, casou, levou 3 amigos, os 3 amigos casaram, depois foi outros 2 amigos e casaram. Total de 6 pessoas casaram com russas. E as mulheres italianas ficaram muito bravas e queriam que o governo fizesse uma lei que proibisse. Falou, não, mas aqui é democracia, eles foram lá e casaram, está dentro dos princípios estabelecidos, da regra, da lei, do respeito. Não tem como a gente proibir. Aí as mulheres, mas bonita por bonita nós também somos. E foram entrevistar um homem italiano que casou com uma mulher russa e quis saber por que ela casou. Porque elas são muito mulheres. E aí ele quis que ele explicasse isso, que elas ficaram mais bravas ainda. E foram entender que elas são educadas para um casamento. Educadas para viver conjugalmente. E coisa que as italianas não eram. Então aquele ânima que os homens tinham internamente, eles encontraram naquelas mulheres. Aí você fala, reencontro de almas. Também tem isso. Mas era muito mais educação que elas receberam. E elas perguntaram, mas assim vocês não são felizes? Ela falou, por que não? E foi enumerando as coisas que elas conseguiram, que elas tinham, eles como casal. E as pessoas ficaram assim, de queixo caído, abaixou a bola, não teve essa discussão mais, pelo menos no que eu li ali naquela matéria. Porque elas entenderam que as outras estipularam um padrão de felicidade. E elas vivenciavam aquela felicidade com muito mais simplicidade, cultivando a sensualidade, cultivando o carinho, o afeto, o entendimento dentro do lar. Ambos se ajudavam muito mais. Então não é a mulher chegar, vai lavar as vasilhas. Ele não vai lavar. Agora, você pode me ajudar a lavar as vasilhas? É diferente. Então, a forma de falar, isso é um exemplo, a forma de falar, a forma de lidar, vai trazer uma grande diferença para o relacionamento. E é isso que nós precisamos, nos educar. A matéria que eu li, aí você vai falar, mas onde está a matéria? Isso é um absurdo. Ninguém vai fazer julgamento. Nós temos que pegar a ideia e ver o que eu posso melhorar. Isso que nós temos que pensar. No dia que nós entendermos o que eu posso melhorar, tanto o homem com relação à mulher e a mulher com relação ao homem, nós não vamos ter tantos relacionamentos infelizes como nós temos na nossa sociedade atual. À medida que a gente olha para nós mesmos e fala, o que eu posso melhorar? O que eu posso fazer para o meu relacionamento ser melhor? Paulo, aos Efésios, ele fala dentro das colocações que ele passa para que eles ajam uns com os outros, ele fala para eles procurarem, para as mulheres procurarem ser mais submissas ao marido. E coloca uma série de regras para as mulheres. Aliás, colocam mais 2.
que elas têm que ser dedicadas, submissas e honestas. E para os homens, com relação às mulheres, ele coloca uma lista enorme. Fale palavras bonitas para as mulheres, procure dirigir palavras amorosas para elas, tratá-las com cordialidade. Ele vem colocando uma série de tópicos interessantes para que os homens comecem a ver que a mulher é um ser mais sensível e que precisa ser tratada de uma forma mais diferenciada. E olha que Paulo falou isso há 2000 anos atrás. Certo? Então, vale a pena a gente ver. Leia Efésios todos, né? Vou deixar como dever de casa, para a gente ver lá as recomendações de Paulo para como que os homens devem tratar as mulheres. É importante a gente entender isso. Na verdade, as colocações de Paulo para aquela época era uma mudança, assim, muito grande na sociedade. Até mesmo radical. Bem radical, porque as mulheres eram tidas quase como se fosse um bichinho de estimação, né? E tratadas da maneira como eles achassem que deveriam tratar. Eles despediam suas mulheres por qualquer motivo. Então, o Paulo, ele veio com aquelas colocações para poder trazer o afeto para dentro do lar. Porque naquela época ele não podia chegar para os homens e falar assim, a mulher é tão importante quanto você, ela tem que ter os mesmos direitos que você. Isso seria totalmente inadmissível. Então, o que ele podia fazer? Colocar os homens numa condição em que eles começassem a tratar as suas esposas com carinho, com respeito, que eles procurassem dar alicerce para o lar, entender que aquela que foi escolhida para ser sua esposa tem que ser tratada com consideração, com respeito, não pode sair, como eles colocavam, né, despedindo a sua esposa por qualquer motivo. E para as mulheres, para que houvesse uma harmonia maior, se elas tivessem uma condição de mais simplicidade, de obediência, esse processo ficaria mais fácil. Então, são situações que a gente tem que aprender a compreender o porquê que ele colocou até essa palavra de ser submissa. Já era um avanço para a humanidade falar que a mulher tinha que ser bem tratada. Ser tratada com afeto, com carinho. E lógico, quando ele falou para ela ser submissa, ele estava evitando uma grande quantidade de problemas. Porque se ela afrontasse o marido, não tinha uma lei igual tem hoje, que não pode bater. Eles batiam, despediam. E se despedisse a mulher, ela só conseguiria viver de uma forma. E em 90% das vezes, como escrava ou como prostituta. Então, quando ele colocava esse alerta para elas, sejam submissas, assim você vai viver melhor. Hoje não é ser submissa, seja atenciosa, seja carinhosa, seja compreensiva. Então a palavra submissa hoje nós temos que mudar o contexto para a gente entender a amplidão da situação até hoje. Porque os hormônios da mulher são mais, dá ela mais passividade, dá ela mais compreensão. Dos homens é mais agressão. Além da má educação que a própria família dá para os filhos. Então nós temos que prestar atenção nos dois fatores para que ambos possam viver e conviver de uma forma mais condigna dentro da sociedade, com equilíbrio e respeito. Trazer o que está escrito lá há 2000 anos, adaptar a nossa realidade de hoje, com palavras que sejam mais condizentes com a nossa realidade de hoje, mas a essência da vida ali, do ensinamento dele ali, tem que ser mantido, de respeito mútuo entre ambos. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com a barbárie. Os sexos, além disso, só existem na organização física, visto que os espíritos podem encarnar num e noutro. Sobre esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Conforme a gente disse antes, ser um homem muito machista, cuidado. Tem países e regiões onde os homens são muito machistas e as mulheres não têm direito nenhum. Se você também é uma mulher muito rebelde, cuidado, tem regiões onde a mulher não tem direito nenhum e os homens são muito machistas. Ou seja, na Terra existem hospitais apropriados ao tratamento de cada
personalidade, de cada característica das almas. Portanto, vamos procurar seguir o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, o caminho do diálogo e do bom entendimento. Assim, a gente vai aprender a conviver bem. Senão, a gente cria um próprio inferno particular, como dizem os nossos amigos espirituais. Criar atrito é o mesmo que jogar caco de vidro na relva onde você vai passar descalço. Você vai se cortar. Então, você vai se ferir. Vamos procurar criar um sentimento de harmonia e uma relação de harmonia. Isso exige de cada um de nós maturidade. E uma coisa muito boa para ajudar nisso são os tratamentos espirituais. As reuniões mediúnicas de tratamento espiritual ou de desobsessão. Mas desobsessão hoje não é um termo muito empregado, porque praticamente não tem obsessão na humanidade. Somos todos mutuamente obsediados. Então, o tratamento espiritual vai educando espíritos, encarnados e desencarnados, para nós aprendermos a conviver. E que diferença faz quando uma equipe mediúnica bem treinada esclarece espíritos que atazanam a nossa vida, que perturbam a nossa vida. Certo? Então, o nosso processo de crescimento espiritual vai passando por várias etapas até nós atingirmos a perfeição. Mas nós temos que fazer o esforço de procurarmos entender o Evangelho, trazer o Evangelho para dentro do nosso lar, para dentro do nosso coração, para as nossas ações. E assim a gente vai viver melhor.